Ótima noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte na Rede, graças à luz que voltou a esta região, a fria noite do ABC Paulista, você sabe, a gente fica aqui no ABC Paulista, mais precisamente em Santo André, hoje uma noite fria e estávamos sem luz, por isso o nosso atraso, mas restabelecida a luz, cá estamos. Fez-se a luz, né? Como diz o outro, que faça-se a luz, fez-se a luz e o Esporte na Rede está no ar mais uma vez. Hoje muito recheado também de atrações para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Copa Sul-Americana, tem quadro, tem vestindo a camisa, qual será a camisa que Luciane Bruno está vestindo nesta noite. E claro, presença especial do técnico do São Caetano, Oswaldo Alvarez, o Vadão, o Rinos Mirros do interior paulista. Vamos falar com ele aqui neste programa e tem muita coisa para contar. A gente, enquanto a luz não voltar, ficou conversando aqui fora do ar, muitas histórias, muita coisa a gente aprende quando a gente pode conversar com profissionais gabaritados e bons que estão presentes no futebol. Então deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta noite comigo. Já falei dela, da simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite, meu querido Aníbal. E claro, muito boa noite para você aí de casa. Quero agradecer muito, né, pelo carinho da semana passada, que infelizmente eu não pude estar aqui. Tá? Então quero mandar um beijo para todo mundo que sentiu a minha falta. Um grande beijo também pro Douglas, né, que me substituiu muito bem. E claro, se você está em casa e quer participar aqui do programa, é muito simples. Aqui mesmo no site da UpTV, na opção Participe, você pode participar, mandar a sua pergunta, a sua opinião. E claro, se você estiver também aí tweetando, né, navegando pelo Twitter, você também pode mandar um Twitter pra gente, no @UpTVWeb, @UpTVWeb, ou através da nossa hashtag, que é Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede. E é claro, se você também está assistindo a reprise e você quer participar do programa, quer mandar a sua foto pro torcedor na rede, é muito simples, tá? O nosso e-mail é o seguinte, é o uptvesportnarede@gmail.com. uptvesportnarede@gmail.com, e estou aqui esperando a sua participação como sempre. Muito bem, você participando com a gente sabe, tem a enquete no ar que ficou desde a semana passada, como hoje tem Copa Sul-Americana, né, tem a rodada da Copa Sul-Americana que a gente vai falar aqui, tem no meio de semana, então a enquete ficou no ar, é sobre a Copa Sul-Americana. Qual é a nossa enquete aí, Luciane? Bom, a nossa enquete de hoje é a seguinte, né, os times brasileiros devem priorizar apenas uma competição? Sim, o Brasileirão. Sim, a Copa Sul-Americana. Não, devem jogar todas da mesma forma. E aí, o que vocês acham aí em casa? Votem aqui, daqui a pouquinho. Votem que daqui a pouco eu dou a parcial, né? Daqui a pouquinho você já vai dar parcial enquanto você ajeita aí. Quero também só mandar aqui um abraço ao Napoleone Júnior, o presidente da Angelball, que já esteve aqui nos estúdios do Esporte na Rede. E ele disse que hoje colocaria no site da Angelball o nosso programa ao vivo. Então, para você que está no site da Angelball, também assiste o Esporte na Rede aqui pela UpTV. E tá lá em Napoleone, ele já está participando aqui com a gente, viu, Leandro? Legal, bacana. Então daqui a pouquinho você vai ler a participação. Deixa eu só apresentar o pessoal, terminar aqui. A Enciclopédia da Bola está de volta. Boa noite, Alexandre Aníbal. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Boa noite, grande Vadão. Daqui a pouco vai ser apresentado. Rodada boa, final de semana, né? Tivemos aí Corinthians perdendo para o Figueirense em casa, empate do Flamengo com o Internacional, empate também no clássico Vasco-Fluminense, Palmeiras e São Paulo. No final, o Corinthians, mesmo com a derrota em casa, continuou líder por mais uma rodada aí, né? Graças à inoperância dos outros times que não conseguiram chegar lá, mas o Corinthians não foi tão bem contra o Figueirense, apesar de eu achar que não jogou tão mal, minha opinião, muita gente acha que jogou mal, eu acho que não foi tão mal assim, o resultado sim foi muito ruim, mas de brasileiro a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar aqui, como eu falei, o Rinos Mirros do interior paulista, Rinos Mirros que foi técnico do Holanda em 1974, carrossel holandês, né, em 78 também deu continuidade.
Oswaldo Alvarez, o Vadão, que dirigiu um carrossel de uma equipe mais ou menos laranja, né? E do interior de São Paulo, o Mogi Mirim, em 1993. Obrigado, Vadão. Boa noite por ter vindo. Muito obrigado. Boa noite, um grande abraço a todos. E eu já falei tudo com vocês lá fora, não sei mais o que eu vou falar aqui. Agora a gente vai falar tudo. Agora a gente vai falar tudo para o amigo internauta. Mas muito obrigado por ter vindo. Qual é a sua opinião sobre a nossa enquete dessa noite? Você acha que os clubes brasileiros devem priorizar só uma competição? O Brasileirão, o Sul-Americano ou não? Tem que jogar tudo e vamos que vamos. Não, eu passei por essa experiência no Atlético Paranaense. A última passagem minha no Atlético Paranaense, a gente foi até as semifinais da Sul-Americana. E fomos jogando juntamente com o Campeonato Brasileiro. Agora, é muito difícil, se você quiser ganhar as duas competições e valorizar as duas competições, realmente tem momentos que é muito difícil você controlar, porque o cansaço dos jogadores passa a ser grande, e você tem que ter um controle assim da parte fisiológica, por ser até final de ano, muito grande. Mas de qualquer forma, quando você está em duas competições e elas representam alguma coisa, como é o brasileiro, como é a própria sul-americana, por ser internacional, então a gente passa a ter carinho pelos dois lados. Diga aí, Luciana, a parcial da nossa enquete, então. Bom, Leandro, sim, o Brasileirão está com 42% dos votos, né? Está em segundo lugar aqui. Quem está ganhando não deve jogar todas as partidas da mesma forma, com 57% dos votos. Os nossos internautas estão mesmo querendo que todos joguem muito bem as duas competições. Para vocês que discordam do Vadão aqui nesse quesito, quero ver vocês serem treinador de futebol e ter que dirigir o time em 502 competições, com elenco reduzido e ainda sem tempo para trabalhar e preparar o time para a pré-temporada. Vadão, a gente trouxe você aqui hoje, a gente vai falar sim de Série A, sim de Série B, um pouquinho de São Caetano também, da Sul-Americana, como eu falei, mas eu quero que você veja aí um vídeo no ar, a gente vai comentando em cima, pode soltar, eu vou dando crédito aqui, a gente vai falar aqui, isso se refere, aí tem um momento que entra as entrevistas, aí a gente fica quietinho para ouvir. Isso é um gol do Rivaldo no meio do campo contra o Noroeste. Fez o gol que o Pelé não fez, né, Vadão? Interessante desse gol é que o Mogi Mirim estava massacrando o Noroeste, e com 15 minutos de jogo, o Mogi Mirim já tinha chutado um número enorme de bolas no gol e não fazia o gol. E o Noroeste fez 1-0. Numa cobrança de falta, a bola bateu na barreira e na sobra o cara pegou o rebote e fez o gol. E aí a gente estava no banco e falou, pô, só faltava dar azar num jogo desse. E o Rivaldo acabou fazendo. Quer saber, vou chutar no meio do campo e fez. Aí o Mogi Mirim venceu o Palmeiras, né? No Parque Antártica, com gols do Leto e do Rivaldo, que acertou uma pancada aí. Essa rede do Palmeiras era tão feia, quase uma lançada, pegava ali no ferro. E o Giancarlo vai descontar o Palmeiras 2-1. E tem aí o jogo do 2-2 com o Corinthians, no Wilson de Barros em Mogi Mirim, tá aí no dia 9 de maio de 93. Depois desse jogo entra as entrevistas, pequenos depoimentos sobre o Vadão, e a gente vai ouvir depois disso. Mas tá aí, ó, pro Corinthians marcaram o Bobô, aí o Rivaldo empatou pro Mogi, o Tupanzinho, eterno talismã da Fiel, fez 2-1, e o Valber acabou empatando. Agora vocês vão ouvir os depoimentos e a gente volta aqui para conversar com o Vadão, vai vir na sequência. Que gol chorado do Valber também. Choradíssimo. Ouça aí agora os depoimentos. Aí foi o fim do jogo, né? Que o Mogi Mirim precisava de um resultado e acabou não vindo. O Vadão vai contar daqui a pouquinho a história direitinho pra gente. O pessoal se abraçando, mas não deu. Aí os depoimentos pra você agora. Vadão é um cara que consegue fazer a leitura do jogo de futebol, onde poucas pessoas conseguem enxergar. Eu gosto do estilo de comando do Vadão, porque não é um estilo agressivo, um estilo que humilha o comandante. Muito pelo contrário, ele procura sempre valorizar as qualidades, as potencialidades do jogador e procura sempre que tiver que dar uma bronca ou falar da característica negativa, ele fala sempre do particular. Acho que pelo caráter, pela maneira dele se proceder, não só dentro de campo, mas com a gente fora do campo, né, isso demonstrava a autoridade dele. Uma pessoa serena no banco, só ficar gritando e tal. Os jogadores sabiam o que fazia dentro de campo e acabou dando resultado. Uma coisa que o Vadão sempre falava pra gente é que o sonho dele era com que toda a sua equipe atingisse uma polivalência total. Legal, é isso aí. Só pra gente poder dar o crédito certinho, porque tem jornalista que pega as coisas do outro, né, pega texto, enfim, e não dá o crédito. Aqui a gente pegou um trechinho do documentário, mas a gente dá o crédito, ó. O documentário chama-se Carrossel Caipira, o fenômeno tático do interior. Esse foi um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Paulista Campinas, do ano passado. Os alunos que participaram foram a Cristiane Crevellari, Kelly Prado, Laís Tellini e Wanda Panquevicius Barros. E a edição foi do Daniel de Almeida. E quem apareceu
apareceu aí nas entrevistas, como não está todo mundo acreditado, Oswaldo Luiz, jornalista, apareceu primeiro, Carlos Batista, jornalista, Lelis Macedo, o ex-jogador, Geraldo Bertanha, jornalista, e Luiz Simplício, ex-jogador. Então você viu aí depoimentos sobre o Vadão, e a gente viu um pouquinho daquele carrossel caipira de 1993. É como falou o Oswaldo ali, e depois o Carlos Batista, você fala na cara mesmo, Vadão? Isso aí tem que falar, fala mesmo. Não, eu acho que quando você trata o atleta com respeito às pessoas, né, de uma maneira geral, nós estamos falando de atleta, você tem que falar, você tem que abrir o jogo. Agora, necessariamente você não precisa xingar, você não precisa humilhar, você não precisa menosprezar, como ele mesmo disse, o seu comandado, porque você é o chefe. Então eu acho que a minha linhagem é essa. Foi assim durante todo o transcorrer da minha carreira, e logicamente que vou terminar assim. Diga aí, Aníbal. Então, a questão do carrossel caipira, que estava até conversando abordar um pouquinho e explicar o que é, né? Exato, exatamente. Então, na época, né, o 3-5-2 ele não era um esquema de jogo tão difundido aqui no Brasil, né? O pessoal usava mais a linha de 4 na zaga e depois as variações no meio e no ataque. Como foi a sacada de você usar o 3-5-2 e o esquema do carrossel adaptado para o Mojimirim? Isso aí é uma história até interessante, porque em 1990 o Brasil usou o 3-5-2 na Copa, perdeu a Copa, o esquema ficou falido, o Lazarone foi muito criticado, como se o esquema tivesse sido o grande responsável pelo insucesso. E, em compensação, a Alemanha ganhou jogando 3-5-2, apresentando futebol muito bem jogado. E naquela oportunidade eu nem sonhava em ser treinador, né? Era em 92, eu comecei a ser treinador em 90, eu passei a ser treinador em 92. E eu não tinha nem sonho, quer dizer, eu fui mais que... Eu terminei o ano de 91 interinamente, e aí o presidente, algumas pessoas, o Henrique, diretor, um jornalista, grande amigo meu falecido, o Brasil de Oliveira, todos eles achavam que eu tinha jeito para ser treinador e praticamente eu fui forçado a ser treinador. Aí eu acabei tomando a decisão. Tomou um bico na panturrilha. Tomei um bico na canela, tenho a marca até hoje, foi o diretor o Henrique Stort. Eu estava falando não, que eu não queria, e ele me chutava assim na frente do presidente por baixo da mesa para me poder aceitar, e eu acabei aceitando. E aí eu tinha uma concepção, eu achava interessante o 3-5-2 na época, que aqui no Brasil não era muito usado, mas eu tinha assim, o meu raciocínio era o futebol holandês. O grande marco para mim, na minha geração, né, na minha idade, foi o carrossel holandês. Que é aquela mudança radical no futebol mundial, porque todo mundo jogava burocraticamente, cada um na sua posição, e o Rinus Michels veio e jogou o carrossel holandês com todo mundo trocando de posição. Então eu coloquei o 3-5-2 com a ideia do carrossel, até o Simplício fala isso ali com propriedade, que o meu sonho era ter um time todo com polivalência, né? Então, todos os jogadores que tivessem característica de atuar em outras posições. A gente conseguiu isso com boa parte do elenco, também foi uma grande coincidência. Então foi isso, a ideia foi essa. Agora, o apelido Carrossel Caipira é que ninguém sabe quem é que colocou, né? Na verdade, eu tinha a ideia do carrossel holandês, mas carrossel caipira, quem é que apelidou? Ninguém sabe até agora. Mas era flutuante e porque girava. Para que você aí em casa tenha noção do que a gente está falando, se você pegar um VT da Holanda de 74, você vai ver que o time da Holanda era o seguinte: tinha um jogador do time adversário com a bola. Então eles iam de 3, 4 ou até 5 para tirar a bola do cara. Aí roubava a bola. E aí... Qual que era a estratégia? Roubou a bola é nossa, vamos ocupar os espaços vazios. E o pessoal corria para o espaço vazio que estava mais perto naquele momento. Por isso que não tinha posição fixa. E aí tocava a bola até chegar no campo. E aí, até na época até da Copa de 74, falavam muito da bagunça organizada, porque era todo mundo correndo para um lado, depois todo mundo correndo para o outro. Todo mundo aquele marcava futebol de primário, quando você tá no primário, vai todo mundo em cima da bola, né? Só que aí quando rouba não sai correndo pro espaço vazio, mas o carrossel holandês fazia isso, por isso que se deu também. Deixa eu ver um pouquinho de internauta, já vi que tem bastante participação aí, Luciano. Bom, nosso querido Napoleone, claro, ele manda um abraço, né, aos amigos Leandro, Alexandre Aníbal, ao amigo Vadão, né, que ele diz que é um grande treinador, também pra mim, e ele tá passando ao vivo o programa agora na Anjobol, quem quiser também conferir por lá. Bom, o Rafael de Santo André, ele queria saber se você tem um sonho de ser da seleção brasileira. Não, todo treinador brasileiro tem, mas a gente tem que ter os pés no chão. Eu só vou sonhar em ser treinador da seleção brasileira a hora que eu tiver uma condição, como está o Muricy, como estão os treinadores que estão no momento vencendo, né? Então, a partir do momento que você está na Série A, as coisas estão correndo bem, você está ganhando títulos, você está ali na mídia, vamos dizer assim, você tem chance. No meu caso hoje, não adianta eu sonhar, apenas sonhar. Tem que ter os pés no chão, eu tenho que galgar, voltar aí a uma grande equipe do cenário brasileiro para poder ganhar alguma coisa, para poder entrar na briga.
Então hoje eu acho que tá lá o Mano, que fez um trabalho muito bom no Corinthians e no Grêmio, e logicamente o Muricy que não aceitou. Então são as pessoas hoje que estão credibilizadas para esse cargo. Logicamente, sonhar, todos nós sonhamos. Mais uma aí, Luciane. O Leonel é do Rio de Janeiro, quero mandar um grande beijo a todos os cariocas que estão sempre aqui participando. Claro, o pessoal do Rio sempre assíduo aqui no Esporte na Rede. Muito obrigado. Acho o Vadão um grande treinador. Acho que daria muito bem no Botafogo. Tá aí. Agora que o Caio Júnior começou a ganhar, coitado. Pessoal, olha, Vadão, você vê como é que é a sua carreira, né? Nem ganhando a pessoa tem paz. Pois é, e por isso que eu gostei do programa aqui, que vocês colocaram o depoimento de todos meus amigos, né? Tá aí todo mundo falou. Porque na verdade é isso, o brasileiro, né? O torcedor brasileiro é um eterno insatisfeito, né? Outro dia disse que o Muricy estava sendo xingado no jogo do Santos contra o Curitiba. Então é a vida nossa, infelizmente, todo mundo fala, cultura, né? Então, vamos pela cultura, mas é isso aí mesmo. Na vida de treinador é isso aí mesmo. Mas é uma cultura que vem do dirigente de clube ou do torcedor? Ou uma contribui para a outra? Não, uma contribui para a outra. Uma coisa contribui para a outra. A grande maioria das vezes o dirigente do clube é um torcedor, né? Infelizmente. Você viu o que aconteceu com o Falcão, né? O Falcão, independente dele estava... mas foi horrível, porque você pegar um ídolo, por exemplo... O Falcão hoje é um cara que ele estava na televisão, ele não estava talvez nem pensando em ser treinador, de repente amadureceu a ideia. Quer dizer, um ídolo recebe um convite e depois sai da forma que saiu. A forma que saiu. Então, é um negócio lamentável, realmente é lamentável. Deixa eu só dar um alerta aqui ao internauta, tem gente mandando perguntas sobre seleção brasileira que eu vi aqui, não é que a gente não vai responder não, seleção brasileira a gente vai falar no programa que vem, porque está mais perto do jogo, mais próximo, falar assim da convocação do Ronaldinho Gaúcho, então essa seleção a gente vai deixar um pouquinho para depois, aproveitar um pouco melhor a presença do Vadão para falar da Série A e da Série B. Tem mais, Luciane? Bom, a Silvana é de Araraquara. Ela disse que o programa é muito legal e é bom poder assistir Silvana. Algo de nível na internet. Muito obrigada, obrigada, Silvana. Aliás, falando nisso, aniversário da cidade de Araraquara hoje. Grande abraço para todos os araraquarenses. Falou a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Mais uma. O Antônio é de São Caetano. Quero saber do Vadão o que ele acha mais difícil de treinar. O que ele acha de mais difícil, na verdade, de treinar no time do Azulão. Grande abraço. Qual a sua principal dificuldade para treinar o São Caetano? Não, na verdade, quando a gente chega no lugar que já está estabelecido já o elenco e tal, e a gente não teve oportunidade, juntamente com a direção, escolher, fazer um planejamento. Então, você vê, eu sou o quarto treinador em 8 meses, né? Então, a maior dificuldade é que esses jogadores não tiveram uma sequência de planejamento. Então, é muito difícil para um grupo de jogadores, se culpa muito o jogador, eu não estou aqui só defendendo os jogadores, mas é difícil para um grupo de jogadores que muda muito o treinador e não tem um planejamento definido para que meta está traçada para o paulista, para o brasileiro. Então agora você precisa reconquistar tudo isso, traçar a meta. Hoje mesmo nós estamos tendo uma confraternização, daqui a pouco eu estarei lá, com jogadores, com seus familiares, para ver se a gente aglutina um pouco mais, para ganhar tempo exatamente disso, replanejar uma coisa que já deveria estar muito bem planejada. Então, às vezes acontece. Então, a grande dificuldade nossa é realmente agrupar esses jogadores e conscientizar eles da nossa obrigação dentro do campeonato. Que é uma coisa que tem que ser feita desde o início. Então, mas com várias mudanças. Houve o acidente do Batata ter falecido, uma série de coisas que contribuiu. Então, a diretoria agora está tentando de todas as formas também nos apoiar para que a gente entre num denominador comum. Eu acho que nesse momento, desta vez, que eu estou trabalhando em São Caetano, a grande dificuldade está sendo essa. Legal, vamos então falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A, com os resultados deste final de semana e a classificação e, claro, a próxima rodada que você vai ver aí na sua tela. Vai aparecer para você então os resultados do final de semana. Tá aí, ó. Corinthians 0, Figueirense 2, Botafogo 3, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 1, Ceará 0, Inter 2, Flamengo 2, aí já no domingo, né? Avaí 0, Coritiba 0, joguinho em Sos, Atlético Goianiense 1, Grêmio 0 no finzinho do jogo. São Paulo 1, Palmeiras 1, até que foi bom o clássico, o resultado que foi ruim para os dois, né? Vasco 1, Fluminense 1, Atlético Paranaense 2, América Mineiro 2 e Bahia 1, Santos 2, Santos conseguindo ganhar, Neymar fazendo gol de pênalti, por isso está chovendo hoje aqui no ABC. Aí a classificação para você, ó. Corinthians 37 pontos ainda é líder, seguido do Flamengo 35, São Paulo e Vasco tem 34, fecham o G4. Botafogo 31, mas estaria indo a Libertadores porque o Vasco já está classificado. Depois Palmeiras com 29, Inter 27, Figueirense 26, Fluminense e Coritiba 25. Cruzeiro com 24, Atlético Goianiense e Ceará com 22, Bahia com 20, Santos com 18, o mesmo número de pontos do Grêmio, que já está ali quase batendo na zona do rebaixamento. E aí o pessoal do A, né, da letra A na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense 17, Atlético Mineiro 15, Avaí 14, América Mineiro 13.
próxima rodada. Tá aí, ó. Portanto, a rodada nesse próximo final de semana, já que no meio de semana teremos Sul-Americana, esses todos os jogos às 18 horas. Agora mudaram um pouquinho, horário um pouquinho para mais cedo, viu? A CBF tá exatamente lá, mas é muito provável. Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o Sansão. Flamengo e Vasco no Engenhão, clássico dos milhões. No Olímpico, Grêmio e Inter, tudo 4 horas. E Ceará e Bahia no Presidente Vargas, também 4 da tarde. Um pouquinho mais tarde no domingo, tem na Arena do Jacaré Atlético Mineiro e Cruzeiro, e Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli. Sempre a gente ressalta que é bom sempre você se lembrar que pode ser que mude de horário ou mude de data alguma coisa, é sempre pelo interesse da televisão. Seu destaque desse final de semana da rodada, Aníbal? Nossa, muitos. Manda lá. Vasco e Flamengo. Para falar com o Vadão aqui também. Vasco e Flamengo, clássico para decidir um virtual campeão, caso o Corinthians tropece no Palmeiras. Santos e São Paulo, Santos em ascensão, né? Venceu o Bahia fora de casa, o São Paulo também brigando pelas primeiras posições. Cruzeiro e Atlético, sempre importante a gente destacar. Grêmio Internacional também, o Grêmio mal, mesmo com a vinda do Celso Rotti, jogando aí nas últimas posições. Vai ter o Inter, que é um adversário que está um pouco melhor estruturado, mas é clássico, a gente também não pode fazer um prognóstico mais detalhado. E a gente precisa ressaltar a boa fase do Atlético Goianiense, hein? O Atlético Goianiense ganhou do Flamengo 4-1, tirou a invencibilidade do Paranaense, que vem galgando para sair. Exato, mas empatou com o América. Infelizmente. E agora ganhou do Grêmio no último minuto. E tinha ganho do Santos, né? E tinha ganho do Santos na semana passada, bem lembrado, Badão. E então aí eles estão numa ascensão muito boa. PC Guzmão saiu, foi agora pro Sport, vai assinar com o Sport, e o time começou a subir. E o Bahia também, apesar de ter perdido, ele começou a ascender no campeonato. Que jogos você assistiu no final de semana? Eu assisti o Inter e Flamengo, golaço do Leandro Damião de bicicleta. E o passe dele no primeiro gol também. Espetacular. Gol de falta do Ronaldinho Gaúcho. Assisti um pouco do Santos e Palmeiras. Do São Paulo e Palmeiras. E o Corinthians e Figueirense no sábado eu tive a oportunidade de ver também. De fato, o Corinthians não jogou tão mal. Não deu sorte em alguns lances. Mas no final do jogo, estava 1-0 e no finalzinho do jogo o Figueirense aproveitou o contra-ataque e matou. Vadão, o Corinthians tinha quase 90% de aproveitamento. E aí vai chegando o momento que, obviamente, você vai cair de rendimento, porque era um aproveitamento de conto de fadas, né? Não é sempre que você mantém. Como é que você faz para resgatar de novo a autoestima do jogador, para fazer... Se bem que o Corinthians é líder, mas como é que você faz para trazer o time de volta? Ô, pessoal, a gente tá líder, vamos ganhar esse negócio aqui, pô. Normalmente, eu não sei, o Tite... Inclusive eu tenho uma grande amizade, eu não sei como é que o Tite planejou, fez a pontuação. No meu caso, por exemplo. Então, a gente fala para os jogadores assim, para subir na Série B, em todos os anos de Série B, deu para subir com 55% de aproveitamento, 63 pontos. Mesmo quando ultrapassou, você olha o quinto colocado, ele estava abaixo de 63. Então, mesmo que, por exemplo, o ano que eu subi com o Guarani, o quarto colocado subiu com mais que 63, mas o quinto colocado estava lá embaixo, quer dizer, daria para subir com 63. Então você dá uma margem de 55%. E para ser campeão, por exemplo, 70%, um exemplo. Então o Tite provavelmente deve ter mostrado isso antes de começar o campeonato, por isso que você tem que planejar. Então quando ele está lá com 90%, como o Guarani fez isso em 2009, quando a gente subiu, a gente fala, isso aqui é uma gordura, porque a hora que a gente cair no normal, você tem essa sobra, é a poupança que você tem guardado. Então normalmente o treinador já prepara isso bem antes. Porque você manter 38 rodadas com 90% de aproveitamento é utópico. É muito difícil. Aconteceu o quê? O Corinthians teve um grande aproveitamento na Série B e me parece que o Vanderlei com o Cruzeiro, que teve uma pontuação assim, bem exagerada na época. Assim. Mas se você for pegar o retrospecto dos anos, então eu acho que não tem muito o que falar de autoestima. Eu acho que está dentro de uma programação. Todo mundo sabe que 90% ninguém vai manter. Então eu acho que tudo que você fizer acima de 70% para buscar um título é gordura. Então eu acho que o Tite nessa parte deve ter preparado muito bem os atletas. Então, na sua opinião, eles já estão conscientes disso? Estão conscientes. E agora tem mesmo que lutar tecnicamente? Estão tão conscientes que estão com a sorte do jogo. O Corinthians perdeu um jogo que teoricamente deveria ter ganho por ser um time mediano, que está numa situação média, e os outros também não ganharam. Então o Corinthians continua líder. Então eu acho que o Corinthians está bem consciente, a gente percebe nas entrevistas. E até se a gente for analisar os campeonatos seguintes, o time que conseguiu ser campeão com um pouco de antecipação foi o São Paulo lá em 2007.
Então, nem em 2008, nem em 2009, nem no ano passado nós tivemos o campeonato sendo decidido com algumas rodadas de antecedência. Sempre foram nas últimas rodadas. Então prova que de fato é um grande equilíbrio e também a questão da gordura para ser queimada aí ao decorrer das rodadas. Né? O que você achou de São Paulo e Palmeiras, Aníbal? Clássico paulista. Que muita gente achou que ia ser xoxa, até que foi um bom jogo, né? Na realidade, assim, baita golaço do Dagoberto, sem dúvida nenhuma. O Filipão, que mandou o time para cima no segundo tempo, fez o gol da forma como a gente já está careca de saber, bola na área do Marcos Assunção e gol. Os dois goleiros fizeram excepcionais defesas. A única coisa chata que me chateia é o fato de ser um São Paulo e Palmeiras ter 17 mil pessoas no Morumbi. Não se justifica frio, não se justifica nada. Para mim, 17 mil pessoas não é um público condizente com São Paulo e Palmeiras. O que justifica, então? Talvez falta de interesse das duas torcidas, medo de violência, alguma coisa do tipo. Infelizmente isso tem sido problema. Vadão, deixa eu tentar entender um pouquinho a cabeça de treinador. Eu sei que cada treinador pensa de uma maneira, mas eu queria entender o que você faria, por exemplo. O Alexandre falou que depois o Filipão colocou o Palmeiras pra cima, por exemplo. Então ele colocou o Maicon Leite, tirou lá o Márcio Araújo, né? E aí o Palmeiras acabou deslanchando um pouquinho mais. Por que o treinador pensa em não começar o jogo dessa forma? Mas na verdade, não é regra. O que acontece aqui no Brasil, eu até vou elogiar vocês dois, porque vocês falaram, o Corinthians perdeu, mas não jogou mal. Porque a maioria dos nossos comentaristas comentam muito em cima do resultado. Às vezes durante o jogo, cara, não, fulano tá bem, aí toma o gol, mas também deu uma recuada. Então muda muito. Então, o que acontece aqui no Brasil é o seguinte, se você está jogando, um exemplo, vamos falar 3 zagueiros, e no segundo tempo você tira um zagueiro e põe um jogador mais ofensivo, você é usado. Quando você está no inverso, você está jogando com um time muito ofensivo, e de repente você percebe que está perdendo o meio campo, e você põe um jogador de marcação, aí você é retranqueiro. Então nós precisamos parar. Que vai de bestial a besta, exatamente. Né? Então, você pega na Europa, por exemplo, os caras tiram um ponta para outro ponto, tiram um lateral para outro lateral, ninguém fala nada. Nós não, nós aqui, o treinador brasileiro, é o mais versátil do mundo, porque tem que mudar taticamente toda hora, a cada 15 minutos. Eu me lembro agora recentemente o São Paulo, com o Carpegiani, que o São Paulo bem, de repente estava perdendo o jogo. Mas tem que tirar um zagueiro. Sempre é tirar um zagueiro, entendeu? Sempre o mesmo comentário, e às vezes não é aquilo. O Muricy aí colocou um zagueiro e ganhou o clássico, né? Foi isso. Então eu acho que é mais cultural. Agora, todo treinador, mesmo ele jogando com um time mais marcador, ele joga para ganhar. Ele joga para, principalmente quando está dirigindo uma equipe grande, você tem jogadores à disposição. Então não é. Agora, você está perdendo, é uma tentativa. Vou tentar colocar um atacante a mais, tal. Não, mas o que eu digo, só para esclarecer, Aníbal, a minha pergunta é o seguinte, o que passa pela cabeça do treinador, talvez não dá pra gente entrar do Filipão, mas na sua, por exemplo, de sair com um time mais ofensivo ou sair com um time mais defensivo? Seria de repente pensando assim, vou tentar dar uma segurada no jogo no primeiro tempo, pra atacar quando o pessoal estiver cansado no segundo, ou não tem nada a ver? Não, às vezes, mas não é bem assim, porque você não sabe o resultado que vai dar. Como é que você vai programar um negócio pro segundo tempo, você não sabe quanto vai dar o jogo. O que acontece é o seguinte, não vamos relembrar lá atrás que o Filipão, quando chegou no Palmeiras, não estava tendo resultado. Estava até sendo um pouco contestado. E ele falou assim, eu vou acertar o time. Ele foi, acertou, esse cara, mas o Luan tem que vir marcar. Mas o futebol moderno é isso. Ele acertou o time dessa forma, marcando mais, pegando, mesmo o Luan sendo atacante, vindo atrás do lateral. Você vê o Barcelona jogar, os dois homens da beirada ajudam. Só o Messi que fica mais à frente ali. Só que aqui no Brasil, quando você põe um atacante para ajudar, o cara acha que está errado. Então, só que o futebol moderno não dá para você jogar com 3 atacantes e eles marcaram. A seleção brasileira está penando nisso. Está jogando com 3 atacantes e não está tendo resultado. Então tem que ter colaboração. Então o Filipão acertou o time dele tendo uma consistência na marcação. Então não vai mudar radicalmente agora. Ele colocou o time como ele sempre colocou. É uma questão de coerência tática. É o plano de jogo dele. Foi a mesma coisa que aconteceu na quarta-feira no jogo do Atlético contra o Corinthians. No primeiro tempo, o Atlético deitou e rolou em cima do Alessandro. O que o Tite fez? Ele jogou o Helder para a lateral direita, trouxe o Jorge Henrique para fazer uma ala ali pela esquerda e colocou o Emerson na frente. Em 8 minutos o Corinthians empatou o jogo. Deu nó em cima do era justamente a grande falha defensiva do Corinthians, era o lado direito. E o Tite, sem ter mudado o esquema, só com mudança de peças. Conseguiu chegar ao resultado positivo.
Acho que pra gente poder arredondar então aqui, fechar o Brasileirão, daqui a pouco eu vou falar do Edson aqui do táxi, hein? Daqui a pouquinho. Surpresa pra vocês, surpresa. Mas pra gente mais ou menos fechar o Brasileirão, o outro time que tá em grande fase é o Flamengo, né? O Flamengo começou meio rateando e se recuperou. Você que é do meio, Vadão, você que é um treinador experimentado, passou por grandes clubes também. O Vanderlei Luxemburgo conseguiu se reciclar e tá se recuperando no futebol brasileiro? Não, na verdade... Ou ele sempre foi isso e na verdade a gente aqui achava que ele era ruim de repente? Não, ou ele é. tava com a cabeça focada no futebol? Não, pode ter acontecido alguma coisa particular que a gente não sabe. Mas acontece o seguinte, a gente tem assim, por exemplo, o Muricy está atravessando a melhor fase de treinador hoje no Brasil, é do Muricy. De repente o Muricy, vamos supor que não ganha um campeonato, aí no outro ano seguinte ele faz uma campanha boa, mas não chega. Então o cara já, ele precisa reciclar. Não é assim, não dá para você ganhar tudo durante 10 anos seguidos. É muito difícil, depende do elenco, depende do time, depende de uma outra circunstância. Então o Vanderlei vinha numa fase boa. Aí de repente quem entrou na fase boa foi o Muricy. Não é assim com o jogador, às vezes o jogador não está numa fase boa, você tira, põe o outro, o cara vai lá, começa a fazer gol, começa a entrar. O rival estava sem jogar, entrou, está jogando bem. Então o treinador é a mesma coisa, às vezes você tem um momento bom na carreira, tem hora que você tem uma queda natural. Então eu acho que o Vanderlei passou por essa queda natural, mas como o Vanderlei sempre foi um cara que chamou muita atenção da mídia, então se diversifica muito os comentários. O Vanderlei pegou o Flamengo, teve muita dificuldade, embora ele tenha ganho invicto o campeonato regional, o time não jogou bem o campeonato regional, mas ganhou. Veio se fortalecendo, ele tem uma influência muito grande no caso do Ronaldinho, porque no momento que o Ronaldinho foi muito contestado no Rio, ele manteve o Ronaldinho, então essa convocação, o Ronaldinho deve muito à insistência do Vanderlei, e o Vanderlei hoje se recuperou normal, como amanhã eu posso, hoje no São Caetano não está bem, eu posso amanhã estar no outro clube e fazer uma grande campanha. Liga aí, Aníbal, pra gente fechar o primeiro bloco. Só a questão do Flamengo justamente passa muito pelo que o Vadão falou e também pela questão de como foi arrumado o meio de campo do Flamengo, porque ele tem o Thiago Neves e o Ronaldinho, e além disso, tanto um quanto o outro mostraram aquela vontade de poder, né, voltar aos velhos tempos, sobretudo o Ronaldinho. E tanto que o Flamengo não teve um bom campeonato regional, que foi eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil. O Flamengo não atravessava um bom momento, mas como ele era muito superior no Rio, as equipes bem inferiores, ele foi indo nas finais, ele também foi para os pênaltis e tal, mas ganhou, o importante é que ganhou. E ele foi arrumando o time. Hoje o time do Flamengo joga um futebol digno para brigar mesmo. Legal. Então agora é hora da gente se aproximar do nosso intervalo, né? Antes eu quero lembrar que temos uma parceria aqui no Esporte na Rede, parceria conquistada graças à credibilidade e ao nosso conteúdo muito bem firmada com isso que vai aparecer aí na sua tela, ó, a tela do táxi do nosso Edson. Edson Nascimento, taxista, pode vir pra cá, Edson. Pode passar a próxima telinha lá, você vai vendo aí o carro do Edson, tá aí, ó. Serviços de táxi, viagens, traslados, motorista, se você quiser contratar para um dia inteiro, aeroportos, 2 carros. Se ele não puder buscar, ele manda te buscar. Pode passar para a telinha seguinte aí para a gente mostrar, ó, todo o carro do Edson. Amplo porta-malas, viagem com todo conforto e segurança. Tem até um guarda-chuva ali para os dias de chuva. O contato dele já está ali, 7891-7588, Edson com 2ns.nascimento@hotmail.com. Mas tem mais uma tela para a gente fechar aí, ó. Vai aparecer para você na sequência. Olha que carrão. Edson Nascimento aceita todos os cartões. Diners, Master e Visa. Então se você não tem dinheiro para pagar, você não tem mais desculpa para não pagar a corrida. Você coloca o seu cartãozinho lá na máquina da Cielo, ó, e aí você acaba tendo que pagar a corrida de qualquer forma. E aí tem o rádio também lá com CD. Se você quiser levar o seu CD, você leve lá, você pode ouvir no carro do Edson. 7891-7588, né, Edson? Edson com 2ns.nascimento@hotmail.com. Agende sua corrida por e-mail antecipadamente. Edson, eu queria que você falasse só se você está curtindo a parceria. Esse carrão é tudo isso aí mesmo que a gente viu? Tá tudo marcado, é tudo isso. Se precisar mais alguma coisa, é só pedir que vamos atender. Não tem tempo ruim com você? Pra mim não tem tempo ruim, não. Você tá feliz com a parceria com o Esporte na Rede? Muito feliz. Como é que é pra você ter feito uma parceria com a gente? Muito bom. O que representa pra você? Representa tudo pra mim, conhecimento, é tudo. Você acha que a gente tem um programa de credibilidade que dá pra você fazer parceria? Muito mais que isso. Muito obrigado. Então a gente recomenda pra você. Tá aqui o Edson, que não nos deixa mentir. Ele é um pouco tímido, falou que tinha um pouco de vergonha de aparecer, mas eu fiz questão que ele aparecesse aqui pra você saber quem é o nosso taxista. E ele que trouxe o Vadão hoje, né, Vadão? O que você achou do carro aí? Tranquilo, vindo pelos atalhos, chegamos rapidinho. Confortável? Muito confortável. Faz barulho o carro dorme? Não, nenhum. Não, tranquilo. Né? E se tiver chovendo, pega aquele guarda-chuvinha ali, ó, tira você do carro tranquilamente. Então agora sim, a gente vai pro nosso intervalo. Lembre-se, você pode anunciar aqui, assim como faz o Edson. É aquela tela que aparece para você. 0 operadora 11 4330 3787. Anuncie você de qualquer lugar do Brasil. Participe aqui, traga a sua empresa
para o nosso Esporte na Rede. Ali, a sua marca, sim, é um programa esportivo, ainda bem, de qualidade. Lembre-se sempre, intervalo. Intervalo, para você, é o seguinte. História da propaganda brasileira a gente sempre conta aqui para você. Qual é a nossa história de hoje? A gente traz umas propagandas antigas aqui, viu, Vadão? Para o pessoal poder se divertir um pouquinho no nosso intervalo. Hoje, 4 spotzinhos de 30 segundos. Cera dominó. Lembra dessa, Aníbal? Você já chegou a usar a cera dominó? A minha avó usava bastante, mas eu não... Brinquedos Atma. Atma é uma fábrica de brinquedos. Chocolate Prestígio e colônia Bozano. É isso que você vai ver aí no seu intervalo. É o tempo de você beber aquela aguinha esperta e a gente volta já já com o Vadão. Até já. Rende mais, brilha mais, dura mais. Vive sem dó, é ser a dominó. Vive sem dó, é ser a dominó. Dominó. Papai, compra um tobogã pra gente? Ora, filhinha, como é que papai pode colocar um tobogã desses lá dentro do nosso apartamento? Não é esse não, papai. O tobogã tá ótimo. É bacana mesmo, papai. Dá pra todo mundo brincar. Ah, compra o tobogã da Atma. Papai, a gente promete que nunca mais vai querer andar no tobogã grande. Tá bom, eu compro, prometo. Tobogã da Atma. Você monta com quantos conjuntos quiser. Prestígio é coco natural, coberto com o delicioso chocolate Nestlé. Uau! Nestlé faz o melhor chocolate. O rótulo desta colônia foi retirado. E esta colônia foi testada entre mulheres conhecedoras de perfume. Elas aspiraram, sentiram e opinaram. Francesa. É francesa. Francesa, sem dúvida. E elas estavam certas. É a colônia 1010 produzida no Brasil, porém com uma finíssima essência francesa. Colônia 1010. Um produto Bozano. Esporte na Rede está de volta, como diria o nosso locutor aí da Bozano, né? Não sei quem é, mas é sempre característico a mesma locução da Bozano. Esporte na Rede então está de volta para muito mais atrações agora nesse segundo bloco. Se você não participou ainda, participe com a gente, né, Luciane? Verdade, ainda dá tempo de você mandar sua pergunta aqui para o nosso Vadão, certo? Bom, se você está aí no site, claro, já está no site da UpTV, é só entrar na opção Participe e participar e mandar a sua pergunta. Agora, se você está aí navegando pelo Twitter, é muito simples também. No @UpTVWeb, @UpTVWeb, ou se não, a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede. E se você está aí também assistindo a reprise e quer participar, é muito simples. Mande um e-mail para o programa, que é o UpTV Esporte na Rede, tudo junto, @gmail.com. E quem estiver participando com a gente pode votar na enquete desta noite. Qual é a parcial, Luciane? Bom, está ganhando aqui com 62% dos votos, né? Que eles não devem, que eles devem jogar todas as partidas da mesma forma. Mas qual a enquete? Leia aí. Né? Que os times brasileiros devem priorizar apenas uma competição? Sim, o Brasileirão. Sim, a Copa Sul-Americana. Ou não, devem jogar todas da mesma forma. Então como é que está parcial? Agora pode falar. Bom, a opção não, devem jogar todas da mesma forma, né? Tá ganhando com 62% dos votos. E logo em seguida vem sim, o Brasileirão, né, com 37% dos votos. Sim, a Copa Sul-Americana tem 0% dos votos. Ninguém gosta da Copa Sul-Americana, hein? Da Copa Sul-Americana, né? Tá certo, então ganhando, não, tem que jogar tudo da mesma forma. Hora do nosso quadro aqui na volta do intervalo, você sabe qual é. Hoje é dia de Alexandre Aníbal, é dia de Vestindo a Camisa, vai aparecer a arte aí pra você. Vestindo a camisa, ela é a nossa modelo que sempre veste a camisa, Luciane Bruno. A história quem conta é Alexandre Aníbal. Qual é a camisa que ela está vestindo? É a camisa do Glorioso Esquadrão, como diz o hino, 15 de novembro de Piracicaba. 15 de novembro, fundado no dia 15 de novembro de 1913. Portanto, daqui a um pouco mais de 2 anos, o 15 de novembro entra no seu glorioso centenário.
Ali, em cima do escudo do 15 de Piracicaba, nós temos 2 estrelas. A estrela vermelha significa a conquista da Lei do Acesso de 1948, quando foi disputado pela primeira vez o Campeonato Paulista que dava direito, campeonato de acesso que dava direito a uma vaga no Campeonato Paulista do ano seguinte. E até, inclusive, depois desse acesso, o 15 de Piracicaba teve um mascote desenhado para ele, que foi o Nhoquim. Então, o desenhista, o cartunista da Gazeta Esportiva, criou o Nhoquim, e o Nhoquim acabou sendo o mascote oficial do 15 de novembro. E a estrela amarela é o título, talvez, de maior vulto aí do 15 de Piracicaba, a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C em 1995, e o treinador desta conquista do 15 de Piracicaba era o nosso glorioso Vadão, Oswaldo Alvarez, técnico desse time do 15 de novembro de 95, que derrotou na final o Volta Redonda. Então, muito o 15 bem. De novembro de Piracicaba, conhecidíssimo pelo hino caipira que eles têm, que é o hino mais popular, mais charmoso do Brasil, e muito conhecido também pela sua característica das listras preta e branca em vertical, em horizontal. Muito obrigado, Luciano e Bruno. Esse foi o nosso vestindo a camisa de hoje. Vou entrar aqui no seu quadro, eu lhe pergunto, seria esse cartunista o Juarez Correia, talvez? Eu não lembro se ele trabalhou na Gazeta Esportiva, mas eu não sei. Mas isso foi em 1948. Não, então o Juarez Correia era pequenininho ainda. Foi um outro, eu não me lembro o nome agora, mas foi um nome bem famoso na Gazeta Esportiva. E aí, Vadão, você lembra dessa conquista aí? Lembro muito bem. Em 95, eu fui contratado pela TAM, né, através do comandante Rolim. A pessoa responsável pela TAM na época era o Edivar Simões, que foi do basquete, né, e que era o gerente geral. E eu acabei fazendo até uma entrevista com o Edivar, depois fiz uma entrevista com o comandante, e eu fui escolhido o treinador, que o 15 tinha acabado de cair no Paulistão, um treinador para fazer a grande renovação no 15. Tanto é que esse time que venceu aí, você deve lembrar muito bem, era uma equipe muito jovem, né? Muito jovem. Então, a maioria deles, inclusive, disputaram a Taça São Paulo do ano seguinte. Do ano seguinte. E a gente montou, reformulou, tinham ficado 3 ou 4 jogadores apenas daquela campanha do Paulista. A gente reformulou tudo e fomos campeões da Série C. Como você mesmo lembrou, a final foi com Volta Redonda, a gente venceu o jogo em casa e depois venceu também lá contra o Volta Redonda lá no Rio. E acabamos sagrando campeão da Série C. Legal. Deixa eu ver um pouquinho a participação do internauta, Luciane. Isso. Diga aí. O João Neto é de Santana, São Paulo. Ele disse que legal, que ele quer andar no dia com seu táxi, hein? João. Bacana. 7891-7588 ou mande lá um e-mail. Edson com 2 N's, .nascimento@hotmail.com. O que mais, Lu? A Paula é de Niterói. E ela disse que adorou os comerciais, né? O ruim é se você lembrar de todos, viu, Paula? Aí verdade. O Thiago é aqui do ABC, ele não diz a cidade. Joia o programa. Vadão, sou seu fã. Thiago, manda um abraço pra ele aí, Vadão. Grande abraço, Thiago. Muito obrigado. Legal, então olha, em vez de falarmos da Copa Sul-Americana, Copa Sul-Americana que tem rodada neste meio de semana, tem time agora querendo correr atrás, porque a Sul-Americana ganhou importância depois que dá uma vaca para Libertadores. Vamos ver a rodada aí, então, deste meio de semana, aparecer aí na tela. Picada, né, rodada totalmente picada. Amanhã ou nesta terça-feira, Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão 8h15, a ida foi 2-1 pro Botafogo lá em Minas. Aí na quarta, São Paulo e Ceará no Morumbi, 10:10 da noite. Na ida, o Ceará ganhou do São Paulo por 2-1. E Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, também 10:10. Na ida, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, gol de pênalti de Ronaldinho Gaúcho. E na quinta, Palmeiras e Vasco no Pacaembu 8h15. Na ida, o Vasco meteu 2-0 no Palmeiras. Favoritos para passar as próximas fases são os vencedores dos primeiros confrontos, Aníbal, ou não? Sim. A destacar do fato muito prosaico aí. Dois confrontos brasileiros já vão para sua terceira vez em menos de 2 semanas. Caso do Botafogo e Atlético e do Palmeiras e Vasco, né? Eu destacaria o Botafogo, talvez, como classificado, pela fase do Atlético Mineiro não ser tão boa. O Palmeiras, depois que o Vasco ganhou de 2-0 do Palmeiras, o pessoal tá meio cabreiro com o Palmeiras, mas eu recordo a todos que o Vitória no ano passado também ganhou por 2-0 do Palmeiras e na volta ganhou de 3-0 aqui no Pacaembu. Então, o 3-0, ainda que seja o Vasco, ainda que seja uma boa equipe, não é um resultado impossível. Claro que o Vasco vai entrar com um certo ligeiro favoritismo. O Palmeiras fez 3-0 no Vitória, que também precisava, né? Foi exatamente. E os outros dois confrontos, São Paulo e Ceará, o São Paulo eu acredito que deva passar, porque perdeu só de 2-1 lá no Presidente Vargas, e o Atlético Paranaense com o Flamengo.
eu apostaria no Atlético Paranaense hoje. Vadão, se você fosse hoje treinador de um time da Série A, que estivesse disputando a Sul-Americana e você tivesse ou no G4 uma situação, ou no meio da tabela outra situação, e ou perto da zona de rebaixamento outra situação, em quais delas você priorizaria a Copa Sul-Americana ou você não priorizaria de modo nenhum? Veja bem, para o treinador é difícil, porque não existe, a não ser que existe, naquele momento, porque quando a gente vai tomar uma atitude de colocar um time reserva, a gente também discute com a diretoria. Existe o patrocínio, existe uma televisão, existe uma série de coisas. Então a gente discute com a diretoria. Porque na verdade para o treinador não existe, por exemplo, diretor que diz, se perder tá tudo bem. E nem torcedor que fala, se você perder a Sul-Americana não tem problema não. Nunca é assim. Então a gente vai de acordo com a situação mesmo. Eu acho que, no caso, por exemplo, do Corinthians, vamos dizer assim, que está bem e estiver disputando a Sul-Americana, eu acho que dá para você tentar, porque você está ali, está bem colocado, dá para você fazer. E quem está numa situação média também. Eu acho que quem mais tem que se preocupar é quem está na zona de rebaixamento. No caso do Atlético Mineiro, por exemplo, se ele avançar, se ele reverter, ele sabe que ele vai ter que dividir um campeonato com o outro, e a situação do Atlético hoje não é para brincadeira. Legal. Falar um pouquinho então da Série B, só para mostrar para você aí. Agora falar do time do Vadão, que é o São Caetano aqui. Vamos ver os resultados da última rodada, classificação e depois a próxima rodada. Tá aí, ó, 18ª rodada, Duque de Caxias 0, Portuguesa 0, Náutico 3, Ituiutaba ou Boa Esporte 1, Icasa 4, Goiás 2, ABC 1, Ponte Preta 1, Asa 2, Bragantino 1, São Caetano 2, Vitória 2. Fez gol no finalzinho, mas não deu, né, Vadão? Tela seguinte, Guarani 1, Salgueiro 2, Paraná 1, Sport 2, aí só visitante quase, hein? Vila Nova 1, Americana 3 e Grêmio Barueri 0, Criciúma 0. Classificação é o que vai aparecer na sequência. Portuguesa líder com 37, seguido de Ponte 34, Náutico 33 e Paraná 28, fechando por enquanto o G4. Aí vem a turma do 27, Americana, Asa e Criciúma. Com 26 está o Sport, Goiás e ABC tem 25. Tela seguinte... Vitória e Icasa tem 24, Vila Nova, Ituiutaba ou Boa Esporte e Grêmio Barueri com 23, Bragantino tem 21 e na zona do rebaixamento estão Guarani e São Caetano com 20, Salgueiro com 16 e Duque de Caxias com 9. Decepcionante a campanha do Duque de Caxias, hein? Próxima rodada, então, começando nesta terça-feira, a rodada da Série B também é sempre picada. Os dois jogos às 8h30 da noite, Sport e Vila Nova na Ilha do Retiro, Goiás e Guarani no Serra Dourada. A rodada continua na sexta-feira, com os jogos também às 8h30. Americana e ABC no Décio Vita, Criciúma e São Caetano em Heriberto Rios, e Ituiutaba e Duque de Caxias no Melão. E a rodada termina no sábado, então, com 5 partidas. Uma às 4 da tarde, que é no Ademir Cunha, Salgueiro e Grêmio Barueri. As outras às 4h20, Portuguesa e Icasa no Canindé. Ponte Preta e Náutico no Ademar de Barros. Bragantino e Paraná no Nabia Bichedi. E Vitória e Asa no Barradão. Portanto, a gente sempre quer lembrar para você que também qualquer mudança de calendário, data, horário, é problema de grade de televisão, porque a gente pega sempre a rodada no site da Confederação Brasileira de Futebol. E aí, Vadão, o que acontece com o São Caetano? O São Caetano hoje, né, falando especificamente hoje, o São Caetano precisa de resultado mesmo. A equipe vem jogando bem, ela teve uma evolução grande. Nós fizemos uma partida muito boa contra o Goiás, vencemos de virada. Depois fizemos uma partida boa contra o Náutico, acabamos sendo prejudicados no final por um pênalti que na verdade a falta foi fora da área. E nesse jogo do Vitória, principalmente no segundo tempo, nós estávamos com um domínio total da partida, quer dizer, criando situação, indo. Quando deu 29 do segundo tempo, numa bobeira, porque houve um probleminha dentro da grande área do adversário, o juiz foi lá falar com o jogador nosso, com o jogador deles, o goleiro bateu o tiro de meta rápido e pegou o nosso time discutindo lá, e no contra-ataque eles fizeram 2-1. Então a impressão que se dá, aí nós conseguimos empatar no final, que ficou menos mal, né? Mas na verdade, nós merecíamos a vitória, o time vinha jogando bem melhor do que o Vitória. Então o que nos falta no momento é resultado. Acho que houve uma evolução, houve uma série de coisas que a gente melhorou, mas a campanha é muito aquém daquilo que investiu o São Caetano, da própria qualidade técnica do elenco. Diga aí, Aníbal, sobre a Série B. Bom, a Série B, a Portuguesa a gente tem que destacar, fazendo uma excepcional campanha, né? Agora vai, né? Agora vai. O engraçado é o Paraná, né? O Paraná, ele caiu na Série B do estadual e está aí nas primeiras posições da Série B do brasileiro. Curioso, né? E os times paulistas, principalmente, se a gente for pegar as 5 últimas colocações, nós temos 4, 5 times paulistas: Barueri, Bragantino, Guarani e São Caetano. Então está na hora do futebol paulista dar uma guinada aí para sair dessa situação.
E em termos de resultado, o que você achou? Portuguesa a gente falou que está bem, o Paraná vem se mantendo, o São Caetano teve essa rateada aqui do Vadão. Próxima rodada... A próxima rodada, que é a última do primeiro turno. Igual a da Série A. Vamos virar o fio agora aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Igual a da Série A. Série A é a rodada dos clássicos, na Série B é a última rodada aqui do primeiro turno também. Pois é, próxima rodada, um jogo que a gente deve acompanhar com atenção, a Ponte Preta e Náutico. As duas equipes bem aí, né? A vice-líder, a portuguesa, a Ponte Preta vice-líder contra o terceiro colocado, Náutico. Destacando também Criciúma e São Caetano, um jogo difícil, né? Porque é sempre um jogo difícil jogar com o Criciúma lá no Heriberto Rios. E a portuguesa também jogando em casa contra em casa, né? Tem uma jogadinha aí em casa contra em casa, lutando aí para assegurar mais 3 pontos. Vadão, como é que é a programação do time quando tem que viajar assim? Depende muito do lugar, né? Porque normalmente não, sempre nós temos que usar os horários da TAM, né? Porque a TAM você tem que fazer o voo com a TAM, é o combinado aí da CBF. Então você tem que obedecer os horários. Às vezes os horários, eles não tem um voo, por exemplo, às vezes tem um voo da Gol que seria melhor. Então aí você tem que ter autorização, tem que ter uma série de coisas. Então, normalmente, quando você tem uma viagem, ela é programada com bastante antecedência, coisa de um mês. Quando sai a tabela do campeonato, a gente já vai fazendo as programações, já vai reservando a passagem, já vai fazendo, os hotéis já são avisados, então é com bastante antecedência. Isso aí a gente não tem. A logística é sempre feita com muita antecedência. A não ser quando tem a mudança da grade, que aí pega a gente de surpresa. E aí, quando uma coisa que já está toda especificada, acaba tendo que mudar de última hora. Mas, normalmente, isso aí não tem problema. Toda a programação é definida bem antes. É muito custoso de disputar a Série B? É muito caro de jogar a Série B hoje? Na verdade, a Série B é o seguinte, você tem um número de passagens que é dado pela organização. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui que eu não sei exatamente. Supor, 20 passagens são gratuitas. Tudo que ultrapassar 20 é o clube que paga. Concentração, o fora de casa. O clube recebe a hospedagem do hotel gratuitamente, quando é fora de casa. Se você quiser ficar 2 dias, porque é muito longe, aí você vai arcar com uma diária. Então tudo é assim, mas é custoso. Então, como não existe, por exemplo, uma verba muito alta para a Série B, existem essas válvulas aí de uma concentração, das passagens, enfim. Então tem, mas o custo é sempre alto porque é muita gente, né? Muita gente. Diga aí, amigo. É bem mais disperso do que a Série A, né? Porque nós temos, por exemplo, o Salgueiro, o Icasa, o próprio Juazeiro, então a gente tem que o Asa, né, o Asa de Arapiraca, o Sport, o Náutico. Aí já são viagens complicadas, porque não tem o voo direto, né? Exatamente, são para cidades que são no interior dos estados, né? Então aí você tem que chegar na capital e ainda ter um deslocamento por terra até a cidade. Então, por exemplo, agora em Criciúma, a gente vai até Florianópolis e tem mais 2 horas de ônibus até. Longe, Florianópolis de Criciúma é longe. É uma coisa que desgasta muito os atletas? Dependendo da situação, desgasta. Por exemplo, quando você vai jogar, você joga sábado à tarde e vai jogar terça à noite, o tempo de recuperação é muito pequeno. Então, se você jogou, vamos supor que eu joguei lá contra o Salgueiro e vou jogar aqui em São Caetano, então essa viagem do sábado, eu vou ter que viajar no domingo, vou chegar aqui numa situação, segunda-feira você faz um trabalho de recuperação e vai pro jogo na terça, não tem como fazer. Qual é a importância do treinador, o trabalho que o treinador faz quando não tem esse tempo de recuperação? É mais na base da conversa, porque você não consegue treinar tático, né? Você não consegue treinar nem físico, nem tático. Aí você vai... Como é que você posiciona o atleta? Não, aí você vai por imagem, mostra o adversário, conversa, reúne os jogadores, se der para fazer alguma coisinha muito leve, 15, 20 minutos a gente faz. Mas tem que ir assim, quando você não tem tempo, você tem que ir na fala mesmo, e aí pegar os jogadores na fala mesmo. E qual o papel que você acha que o São Caetano pode desempenhar agora nesse segundo turno? Até onde dá para chegar? Dá para recuperar daí pelo menos? Olha, a gente tem que ser realista. Para você almejar uma subida hoje, nós temos que ter uma reação fulminante agora no começo, né? Então nós teríamos aí, por exemplo, vencer esse jogo, depois já ter o Salgueiro em casa, você vencer, para você ir ganhando confiança e ter uma sequência de bons resultados. Porque hoje o São Caetano tem 20 pontos, né? Nós falamos aqui em 63 pontos, nós temos que fazer 43. Por exemplo, hoje, você pega quem está lá em cima, a Portuguesa, se conseguir fazer 40 pontos em casa, ela vai precisar de 24. Você pega o confronto direto Náutico e Ponte Preta, qualquer resultado vai deixar alguém numa situação privilegiada. Você vai precisar menos do que você já fez. Legal. Entendeu? Pra gente fechar aí com o Vadão, Aníbal. Até indo pela questão do aproveitamento, nós temos 19 rodadas,
Então, se a gente fazer uma conta, 19 vezes 3, hoje, né? Com o último, então 60 pontos em disputa, né? Com os 20 do São Caetano, seria assim, no melhor dos mundos, o São Caetano chegaria a 80. Mas a gente sabe que o aproveitamento não vai ser totalmente de 100%, então, de fato, com esses 60 pontos, teria que ganhar pelo menos a metade para ficar numa posição razoável. Legal, então você sabe que sempre assiste Esporte na Rede, também tem outro canal de comunicação, que aí é mais a parte, é mais particular, é o meu blog, entre lá, passe no meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, e você sempre vê aí as fotos do programa da segunda-feira. Aí você vai ver as fotos com o Pintado, olha lá que beleza. Ó o Douglas lá, Luciano, que substituiu aqui, eu Pintado, Douglas e Pintado, leandrojornalista.blogspot.com. Participe sempre aqui do nosso Esporte na Rede. Esse programa, afinal de contas, é feito para você, não tem outro sentido, senão você que está em casa. Luciano e Bruno, a nossa simpatia da bola, muito obrigado por mais um Esporte na Rede. Lu. Boa noite, Leandro. Boa noite, Vadão. Foi um prazer conhecê-lo. Boa noite, Aníbal. Boa noite para você aí de casa. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Até semana que vem. Grande beijo. Alexandre Aníbal, nossa enciclopédia da bola. Obrigado mais uma vez por ter vindo ao Esporte na Rede. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luciane, Vadão. Muito obrigado. Estamos aí. Daqui a 15 dias estaremos de volta para discutir mais uma rodada do Brasileirão e do esporte. Vadão, muito obrigado. Quero agradecer a você de coração. Porque assim, a gente, sendo uma TV web, às vezes é vista com desconfiança. Hoje é uma mídia que mais cresce no país, sem dúvida. Mas às vezes as pessoas nos veem com certa desconfiança, ou porque não me conhecem, ou porque não conhecem a Luciana, não conhecem o Aníbal. E às vezes as pessoas têm medo, às vezes, de aceitar o nosso convite para vir até aqui. E você aceitou prestativamente, veio até aqui. O Marcelo deu uma força lá, que é assessor de São Caetano. E a gente quer agradecer a sua presença, sempre legal, brilhante, esclarecedora. Você é um técnico de grande sucesso, com certeza. Não, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E quero parabenizar o programa. Realmente o nível do programa é muito bom. E a gente, se for convidado a outras oportunidades, a gente vai fazer tudo para poder participar. Muito obrigado, espero que sim, e com certeza começaremos sem problema de energia. Não, mas ainda que deu pra gente colocar o programa no ar, graças a Deus deu tudo certo. Você pôde hoje ouvir aqui as histórias do Vadão, o Vadão que aí tem larga experiência no futebol e pôde compartilhar um pouco disso com a gente. Anuncie aqui, participe com a gente, 4330... Tá difícil hoje. É o frio, viu? 3787. Ligue pra cá, coloque a sua empresa aqui, alie a sua empresa à nossa marca, com certeza que você só tem a ganhar. Você viu há pouco aí o telefone. O Edson já tá com a gente, traga também a sua empresa pra ficar com a gente. Vou terminar o programa de hoje com a nossa frase de encerramento, sempre que eu digo aqui. Frase curta, simples, objetiva, do nosso Charles Chaplin. A persistência, o Vadão que eu digo, hein? A persistência é o menor caminho para o êxito. Persista e vença. Estamos nessa batalha todos juntos. Estiveram com você nesta noite aqui no nosso Esporte na Rede, ele, é o trio de Marcos aqui sempre, eu digo. Marco Antônio Joares, o Gepeto, na câmera e na fotografia. Marco Antônio Ribeiro na coordenação de switcher. E na direção de imagem o nosso Marco Perim, o Leite. O pessoal faz uma algazarra aqui, é isso que é divertido. No comentário hoje, no contato com a internauta, nossa simpatia da bola Luciane Bruno, na análise Alexandre Aníbal, na supervisão geral de Mara Rodrigues Alves, na direção artística da Liliana Gonçalves, direção geral do Luque Ravanelli, apresentação deste que vos fala, Leandro Martins. Recados, sempre importantes. Não conseguiu ver o Vadão hoje, não conseguiu ver o Esporte na Rede? Acesse o site da UpTV, o programa fica durante uma semana para você ver na hora que você quiser. Se você perdeu, é só entrar lá e ver, você vai poder ver aqui os depoimentos do Vadão, compartilhar isso com você. Programa ao vivo, sempre segunda-feira, 15 para 7 da noite. Agora você já sabe, fica com o programa de Dulce Galindo e a gente se vê daqui uma semana. Um grande abraço e até lá. Tem o jogo solto, o jogo solto.